Nosso evangelho de hoje é Lucas 21, de 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Antes de tudo, convém salientar, para entrarmos nesse discurso escatológico de Lucas, escatológico de escatom, o último de todas as coisas, ou escata, as últimas coisas que irão acontecer, uma sequência de ações salvíficas muito importantes, né? Podemos ver o momento da criação, a queda do homem, a preparação do povo de Deus, o julgamento de Jerusalém, o tempo da igreja e a vinda do Filho do Homem. Nessa sequência, podemos frisar o aspecto histórico salvífico e o eclesial. Quanto à historicidade da questão, sabe-se que a época da promessa chegou ao fim. Um tempo chegou ao seu cume, uma nova realidade desponta. O plano de Deus atinge seu ápice em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Jerusalém passa por um julgamento que prefigura o julgamento final. Marcante aqui é justamente a linguagem apocalíptica para indicar o dia do Senhor, atrelando a si a destruição do templo de Jerusalém. Esse dia será de juízo, castigo e terror para quem fizer pouco caso de Deus e de sua ação salvífica, mas também será de esperança para os que temerem o Senhor, pois para estes brilhará o sol da justiça. O sinal prefigurativo mais forte é justamente a destruição do templo, lugar central da fé do povo de Deus. Enquanto muitos se encantam com a beleza física do edifício, que de fato era belo naquela época, antes de ser destruído, Jesus declara o seu fim, sua inutilidade na nova
e eterna aliança. O homem sem Deus contempla o mundo e com ele perece. Santo Ambrósio diz que tudo quanto é construído por mãos humanas ou perece com o andar do tempo ou é posto abaixo à força ou ainda consumido pelo fogo. Isso é fato. A construção física encanta o coração de quem ama esse mundo. Quanto a Jesus, seu olhar se voltava para outra realidade mais importante, mais significativa e essencial na sua missão. Ele enxerga a realidade interna das pessoas, vê a alma delas. O que mais poderia ser importante para ele, senão salvar a pessoa humana, principalmente aquela que humildemente se abandona à vontade de Deus? Pois bem, não é difícil perceber, a título de exemplo, que seu olhar fixou-se naquele centurião, naquela mulher encontrada em adultério, na pobre viúva que lhe pediu a cura para uma filha, na outra triste viúva que conduzia seu único filho para o cemitério, em Pedro, quando este renunciava publicamente sua intimidade com o Salvador, naqueles que foram responsáveis pela sua morte, quando ao Pai pede o perdão para todos, pelo fato de desconhecer a gravidade do que faziam, por aquele ladrão à sua direita, entre outros. Outra era a forma de pensar do homem de sua época. Para o povo judeu, o templo era a mais preciosa maravilha do mundo. Aqui está o problema. Apegados ao templo, esqueceram de Deus. Diante disso, o questionamento passa a ser mais uma preocupação com a perda dos encantos da carne do que mesmo com a salvação eterna. Quando será o fim? Jesus não declara. A data não tem importância para ele. Qual seria o objetivo de saber a data? É mais um interesse, mais uma vontade humana? É o jogo da vontade humana? Jesus Cristo não cai nesse jogo. E nem mesmo ele está todo voltado para o Pai, é todo do Pai, é o equilíbrio total nessa busca da realização da vontade do Senhor. O que é mais importante, saber a data de uma destruição ou saber que é preciso se preparar para ela? O caos será precedido pelas guerras e Jesus vai dizer alguns sinais. Pela fome, pela peste, perseguição, certamente são realidades terríveis, consequentes da vida de pecado. Elas podem ser concebidas tanto em sentido literal como em sentido mais amplo, como, por exemplo, ensina São Beda. Pode-se ainda interpretar essas guerras entre nações e reinos e também as pestes como as doutrinas pestilentas que se espalham como um câncer, a fome como fome da palavra de Deus, o tremer de toda a terra como a separação entre a verdadeira fé e os hereges que, lutando uns contra os outros, contribuem com o triunfo da Igreja. E, de fato, nós estamos vivendo um momento em que, pelo uso da inteligência artificial, muitos estão colocando aquilo que pensam usando imagens e palavras de outras pessoas. Muitos estão querendo fazer valer as suas heresias utilizando figuras da própria Igreja. Inclusive, é um dado a que se deve prestar bem atenção aí. Todo católico preste atenção com o uso da internet, né? Santo Ambrósio, por sua vez, diz que há ainda outras guerras, né, que deve travar o cristão, a saber, contra as paixões e desejos. Com efeito, são mais temíveis os inimigos domésticos do que os estrangeiros. O fato é que, tanto no cosmos quanto na vida moral e espiritual, acontecerão mudanças fortíssimas. O mundo inteiro, cada sociedade e as pessoas individualmente serão tocadas e marcadas pelos eventos sucessivos ou para a destruição ou para a salvação. O que determinará aqui as consequências será justamente o tempo de escolha, o tipo de escolha realizado.
Não estamos no mundo da fantasia. Existimos numa realidade que exige de todos nós o esforço tremendo pela prática da verdade e doação de nós mesmos para o bem geral. O egoísmo, a mentira, a soberba e toda sorte de pecado estão conduzindo o mundo à catástrofe, tanto na pessoa física quanto nas instituições e no mundo como um todo. Muitos se apegarão ao fim dos tempos, marcarão datas e farão absurdos, confundirão os demais com discursos desequilibrados, falsos e extravagantes. Abordarão os demais a fim de obter algum benefício ou lucro em cima do medo das pessoas. Na verdade, muitos falsos profetas surgirão, disse Jesus, muitos enganadores, falsificadores da palavra de Deus, muitos ilusionistas da fé e criadores de empresas religiosas. Além do falso profetismo, surgirão nações contra nações, terremotos, fome, peste, fenômenos jamais vistos e sinais no céu. O dia se transformará em noite, a noite em dia, pavor, corrupção. O que dizer de tudo isso? Está Jesus assustando seus discípulos? Certamente não. Não fiqueis apavorados. Santo Atanásio nos alerta afirmando que, por conservar os preciosos dons e ensinamentos que nos foram legados, adverte-nos o Senhor a que não nos deixemos seduzir. O Verbo de Deus nos concedeu a graça extraordinária de não apenas não nos deixarmos enganar pelas aparências, mas ainda de discernirmos, com o socorro do Espírito Santo, aquelas coisas que estão ocultas. Sendo o inimigo o odioso inventor de todo mal, põe-se, por isso, a ocultar sua verdadeira natureza. Vela-se astuciosamente sob um nome que sabe ser querido por todos. Ele procede como aquelas pessoas que desejam ganhar a confiança das crianças na ausência dos pais, de quem simula as aparências, aproveitando-se do fato de que as crianças muito desejavam o retorno deles. É assim que o diabo, disfarçado de todas as heresias, pode dizer: sou o Cristo e a verdade está em mim, pelo que segue, porque muitos virão com o meu nome, dizendo sou eu, está próximo o tempo. Pela utilização do medo e da boa aparência, o inimigo arrebata muitas almas. Ainda hoje, aqueles que enganam costumam fazer uso desses artifícios enganadores para dominar pessoas, grupos, comunidades, sociedades e até o mundo inteiro, se for possível. Jesus, por sua vez, adverte-nos: não sigais seus passos. Jesus ensina e motiva seus discípulos. Eles serão presos, perseguidos, entregues às sinagogas, levados diante de reis e governadores por causa do seu nome. Serão entregues até pelos familiares e amigos, causando inclusive a morte de alguns deles. Serão odiados por causa do mesmo nome de Jesus, que não promete a paz segundo a mentalidade mundana, a sofisticação e as facilidades oferecidas por esse mesmo mundo. Aquilo que fizeram com o Mestre também farão com seus discípulos. O que Jesus pede é a fé, a coerência e perseverança, confiança na sua vitória e na sua defesa. Ele é o bom pastor que estará sempre cuidando do seu rebanho em todos os mais complicados momentos de sua vida. Se estiverem, por motivo de calúnias e perseguições, diante de autoridades iníquas, terão o Espírito Santo como seu defensor. O importante é que cada um não siga as ideias e desvalores mundanos, mas tenha uma vida de fidelidade e comunhão total com o Senhor. Os discípulos são convidados a testemunhar no tempo da igreja, com sua vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Testemunho que será realizado permanecendo, diz o Evangelho, firmes, a fim de conquistarem a vida eterna. Que cada um, dentro da perspectiva lucana de São Lucas, leve em conta o que aconteceu com os que foram martirizados por causa de Jesus, sem desanimarem, vendo os exemplos dos antepassados,
mantenham suas esperanças na vinda do Filho do Homem, no tempo determinado por Deus, segundo os seus desígnios, e ainda possam ser vigilantes em oração e na proclamação corajosa da palavra de Deus. Enquanto o mundo pensa no fim, o discípulo pensa na salvação de todos. Por último, o texto traz à tona a realidade de quem segue Jesus, os sofrimentos que suportará, passando inclusive pelo desprezo semelhante ao do Mestre, algo que cairá sobre si, porque segue alguém considerado maldito, lançado na cruz como uma desgraça, tornando-se assim também maldito aos olhos de quem nada entendeu sobre o projeto salvífico de Deus. O que fizeram com a cabeça, também farão com o corpo. O discípulo é, aos olhos de Deus, um oásis para a humanidade e uma desgraça na visão do mundo. Em segundo lugar, a dor, as angústias e os sofrimentos pessoais e dos irmãos possibilitarão uma tremenda mudança interior, uma gigantesca capacidade de crescimento na fé, na verdade e no amor, tornando cada pessoa que a Jesus se dedica um testemunho autêntico, um luzeiro salvífico, uma coluna protetora. Muitos no mundo precisam enxergar os discípulos de Cristo pelo testemunho fiducial, pelo dom de si mesmo, pelo amor total ao Senhor. Então, esperar confiante, não é? Não seguir agora achando que também as coisas vão acontecer nesse exato momento e não querer fazer mais nada, e São Paulo vai fazer uma correção importantíssima, não é? Então, não se preocupar agora com isso, preocupar-se com a mudança de vida. Quando será o dia, não sabemos. Então, todos trabalhem se querem comer, contanto que vivam felizes em Jesus Cristo, nosso Senhor, apesar de tudo. O texto do Evangelho coloca, portanto, esses seguintes pontos para que a gente os observe. Com relação àquilo que vai acontecer, ele vai dizer que não sejamos enganados, né? Não vamos seguir esse tipo de gente que está aí com seus desequilíbrios. É preciso que essas coisas aconteçam, né? Mas não vai chegar logo o fim. Então, precisa ter muito cuidado. A outra coisa é que precisamos ser perseverantes, não acreditar e ter perseverança, os olhos fixos no Senhor. Portanto, olha, fé, confiança, obediência à palavra de Deus, não se apegar a tudo que está acontecendo ao redor, mas em Cristo, com certeza, sermos vencedores. Lembrar-se que quando caiu Jerusalém, os cristãos já tinham saído. Os que estavam contra Deus pereceram. Os que estavam seguindo o sol da justiça, Jesus Cristo, nosso Senhor, foram salvos. A presença de Jesus Cristo é esse fogo, e que dá também esse fogo, o Espírito Santo. Purifica, destrói o que não presta e purifica quem deve ser transformado. Quem a Deus se abre e segue de fato a sua vontade. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.